Então, ontem a gente viu como é que se constrói o gráfico, né, de uma função de segundo grau. Dei o exemplo da função x ao quadrado, né? A gente escolheu os valores de x. Na função, trocamos o valor de x por aqueles números que a gente escolheu. E o resultado da conta que a gente tinha era o valor de y. Depois a gente marcava esses pontos no gráfico e gerava esse gráfico aqui que a gente chama de parábola, ok? Falamos também sobre a concavidade da parábola, que se o valor de a da função, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, for positivo, o gráfico é côncavo para cima. Se o a for negativo, parábola côncava para baixo, tá? Costuma fazer essas carinhas aqui para lembrar, tá? Positivo para cima, negativo para baixo. Alguma dúvida nessa parte de ontem? Quem estava aqui? Hein, pessoal? Alguma dúvida? Não. Ok. Agora nós vamos falar sobre a parte do vértice da parábola, tá? Como vocês percebem, a parábola é um gráfico que faz uma curva, tá? Nesse exemplo aqui que nós fizemos, né, ela vinha descendo, chegava num ponto aqui mais baixo, depois voltava a subir de novo. Esse ponto mais baixo aqui da parábola é o vértice, tá? O vértice da parábola, ou seja, ele vai ser o menor ponto da parábola, o ponto mais baixo, no caso de côncava para cima, ou o ponto maior, no caso de côncava para baixo, tá? Então, vão ter duas situações de vértice, de ponto de máximo da parábola ou ponto de mínimo, tá bom? Então, vamos ver como é que é esse vértice aqui. O vértice, né, é o ponto de máximo, ou seja, se a parábola é côncava para baixo, ó, pensa aqui comigo, ó, vou fazer aqui. Se a parábola é côncava para baixo, ela vai ter um ponto máximo aqui. Esse é o ponto de máximo da parábola, é o vértice dela. Agora, se ela é côncava para cima, ela tem um ponto de mínimo, tá? Então, ou o vértice é ponto de mínimo, ou o vértice é ponto de máximo, tá? Então, no exemplo da função f de x igual a x ao quadrado, que foi o gráfico que nós fizemos, o ponto 0, 0 é o mínimo da parábola, olha lá. O ponto mais baixo dela não foi aqui no 0, 0, ó? 0, 0, depois ela começou a subir de novo, tá? Então, o 0, 0 aqui nesse exemplo da função x ao quadrado seria o ponto de mínimo. Ok, pessoal? Só preciso que vocês falem comigo. Eu não estou vendo o chat, eu preciso que vocês falem comigo pelo áudio. Ok. Beleza. Para calcular o vértice, então assim, o vértice ele pode ser calculado, né, sem a gente ter que ficar descobrindo pontos, né? Porque o gráfico da função x ao quadrado, o que eu fiz? Eu escolhi valores de x, fiz a continha e achei os y, tá? Mas se, por exemplo, um exercício te pergunta qual é o vértice da parábola, você não vai ficar escolhendo pontos até achar e fazer o gráfico todo, não, tá? Tem uma formulazinha para a gente descobrir qual que é o vértice, tá? E a fórmula é essa daqui, ó. Tá? A professora tem duas fórmulas? Tem. Tem uma para o x e outra para o y. Por quê? Porque o vértice é um ponto do plano cartesiano. E o plano cartesiano tem um valor de x e um de y. Vamos supor que o vértice é aqui, ó. No ponto 2, 1. Então, ele tem um valor para o x e ele tem um valor para o y, tá? Então, é uma continha para cada um. Uma para você descobrir o x e outra para você descobrir o y. Certo, gente? Certo. Ok. Para se descobrir o x do vértice, né, que eu chamei até aqui de xv, deixa eu dar um zoom aqui.
a gente utiliza menos b sobre 2a. Só isso daqui, tá? Eu pego o valor de b da função, né? Ponho um menos na frente dele e divido por 2a. Então, essa é a fórmula do x do vértice. Para calcular o y do vértice, eu utilizo essa outra formulazinha aqui, menos delta sobre 4a. O delta é aquele da fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, na fórmula do y de vértice, vai ser menos o delta, tá? Vamos fazer um exemplo com o número para a gente ver, tá bom? Vamos fazer aqui do lado. Diminuir aqui um pouquinho. Então, nós vamos, né, calcular o vértice dessa parábola, tá? A primeira pergunta que eu faço: quanto que vale o a dessa função? Menos 1. Menos 1. Então, a é igual a menos 1. Tá. O a, então, é negativo. Se o a é negativo, a parábola é côncava para cima ou para baixo? Lembra, ó? Para baixo. Para baixo, né? Carinha feliz, positivo. Carinha triste, negativo, tá? Então, é o seguinte. Então, ela vai ser côncava para baixo, beleza. Então, vai ser um formato assim. Então, vértice vai ser ponto de máximo ou de mínimo? Ele é o maior ponto da parábola, o vértice, ou ele é o menor ponto da parábola? Olha, ela tá subindo. Maior? Maior, né? Então, quando é côncava para baixo, o vértice é ponto de máximo, tá? Então, o vértice é ponto de máximo, tá? Se ela é côncava para cima, o vértice é o ponto de mínimo, tá? É o menor aqui, tá bom? Entendido isso daqui? Sim. Beleza. Então, vamos lá, né? A fórmula do vértice é o seguinte. Temos o x do vértice. Deixa eu fazer de outra cor a fórmula. X do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Tá? Vamos terminar de achar aqui os valores, né? O a é menos 1 e o b? Aqui na função. O b vale quanto? 3. 3, né? B é quem acompanha x. E c vale quanto? 4. 4. Ok. Só que a gente já descobriu o a, né? Vamos descobrir os outros também. Ok, agora a gente vai usar a fórmula, tá? Então, vamos lá, ó. Começa aqui com o x do vértice. Então, o x do vértice é menos b. Quanto que vale o b lá da função? Olha aqui, ó. Quanto tá valendo o b? 3. 3. Então, é menos 3, tá? Menos porque a fórmula fala que é um menos. Dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes o a. Quanto que vale o a? Olha aqui, ó. Quanto tá valendo o a? Menos 1. Menos 1, tá? Pessoal, esse a, esse b, o c que aparece nas fórmulas é o a, b, c que você acha aqui na função, tá? É os mesmos.
Então, a fórmula é só substituir letra. Então, sobre menos 1. Ok. Continuando aqui. Então, em cima vai ficar menos 3. Embaixo fica 2 vezes menos 1. Quanto é 2 vezes menos 1? Quanto é 2 vezes menos 1? Hein, gente? Eu acho que fica 2. Aí se fica negativo. Isso, 2 negativo, tá? Porque o 2 é positivo, né? Mais com menos fica menos. 2 vezes 1 é 2. Ok. Certinho. Agora, a gente tem aqui, ó, menos com menos. Menos com menos dá o quê, gente? Mais. Mais, né? Então, vai ser um valor positivo. Não dá para dividir 3 por 2 dando conta exata. Mas como a gente depois, eu vou lá para a gente explicar a parte do gráfico para vocês, eu vou pôr o valor aqui em decimal, tá? Que é 1,5. 3 dividido para 2 é 1,5, tá? Pensa em R$3 dividido para 2 pessoas, 1,50 para cada um. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Vamos agora para a parte do y. No y, pessoal, ele usa o delta, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o delta aqui junto com a função, tá bom? Lembrando o que é delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, o y do vértice vai ficar o seguinte. Menos... Eu vou colocar aqui na frente, ó. Menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 4 vezes o A, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui. Vou calcular o delta já junto com o vértice. Vamos lá, na fórmula fala B ao quadrado. Quanto que vale B ao quadrado? Quanto que é o B, né? Quanto tá valendo B? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto é o A? Menos 1. Menos 1. Isso, menos 1. Vezes o valor de C, ó. Vezes o valor de C. Quanto tá valendo C? 4. 4. Tá? Isso tudo dividido por 4 vezes o A. Quanto que vale o A mesmo? Menos 1. Menos 1. Ok? Então, aqui, ó, é a fórmula do delta aqui dentro. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse menos de fora, porque a fórmula tem um menos. Tá? Ok. Alguma dúvida, gente, por enquanto? Não? Então tá, vamos prosseguir. 3 ao quadrado é quanto? Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. E aí, gente, quanto é 3 vezes 3? Ixi, caiu a internet. Estão vendo a tela aí, né? Da tarefa? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos só terminar aqui. Quanto que é 3 ao quadrado? 9? 9, tá? Recapitulando aqui, eu só preenchi o delta, né? E aqui 4 vezes o A. Então, 3 ao quadrado é 9. Agora, vamos fazer aqui o jogo de sinal, ó. Menos com menos vai dar o quê?
Vai dar mais. Mais, né? Isso. Agora, 4 vezes 1 vezes 4. O 1 nem adianta multiplicar. 4 vezes 4 é quanto? 16. 16, tá? E aqui embaixo fica 4 vezes menos 1. Vai dar quanto? Menos 4. Menos 4, tá? Quanto que é 9 mais 16? Que é o que está aqui dentro do parênteses. Quanto que é 9 mais 16? 25. 25, né? Com esse menos aqui de fora, vai ficar menos 25. Então, menos 25 sobre menos 4, tá? Como eu disse, né, não dá para dividir. Você poderia deixar assim. Mas só que como lá na frente eu vou explicar a parte do gráfico, um outro jeito de fazer gráfico, então eu vou calcular isso aqui em decimal, para ficar mais fácil a gente marcar isso no gráfico. Menos com menos dá mais. 25 dividido por 4, pessoal, daria 6,25, tá? Mas não tem problema vocês deixarem assim, tá? Então, meu vértice é qual ponto, né? Qual que é o ponto do vértice? Primeiro é o x do vértice, depois o y do vértice. Quanto que deu o x do vértice? Olha aí. Aqui, ó. Quanto deu o x do vértice? 1,5. 1,5. E o y do vértice? 6,25. 6,25, tá? Então, o ponto de máximo da minha parábola, né, é esse valor aqui. X sendo 1,5 e y sendo 6,25. Ok, pessoal? Entender isso daqui? Sim. Beleza. Eu vou printar isso aqui, pular no grupo.